A paz do Senhor, irmãos. Podeis assentar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos dar continuidade, né, irmãos? Semana passada nós começamos o estudo sobre a verdadeira adoração, né? E nós já conseguimos identificar muitas coisas do que não faz parte da verdadeira adoração, que é a falsa adoração, e nós vimos as consequências dessa falsa adoração, chamada idolatria. E hoje nós vamos dar continuidade sobre a verdadeira adoração. Os irmãos que têm o livro, na página 144, né? E eu quero, antes de iniciar aqui o estudo, irmãos, apresentar os irmãos que estão conosco. O irmão, qual que é o nome do irmão? Marcos. É daqui de Campinas mesmo, Marcos? Na sede, glória a Deus. Está aqui conosco o irmão Marcos. Nós vamos dizer a ele, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Também está aqui conosco o Davi e a Daniela. São amigos, irmãos, e estavam há muito tempo sem vir, mas hoje eles estão aqui conosco. Nós nos sentimos muito felizes em tê-los aqui novamente conosco, viu? Nós vamos dizer aos nossos irmãos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. Que o nosso Senhor possa falar poderosamente em cada coração nessa noite. Então nós vamos falar o nosso credo, que está em Mateus 4:10, que é o versículo base, né? Cremos, professamos e ensinamos que a adoração é serviço sagrado, culto, reverência a Deus por aquilo que Ele é e por suas obras. Mateus 4:10 diz, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Isso aqui, nós encontramos aqui duas palavras aqui de grande peso, né? Adorar e servir. E ambas têm o mesmo significado, porque tudo aquilo que nós fazemos, né, em adoração, já o próprio nome é reverência a Deus. Ou seja, nós já servimos a Deus. Nós temos que estar envolvidos no serviço de Deus. Vai muito além de apenas cantar hinos ou tocar um instrumento, né? Nós temos que colocar, irmãos, na nossa mente que a adoração, ela faz parte do nosso cotidiano, da nossa vida. A adoração deve fazer parte diária nossa. Em todo momento da nossa vida, nós temos que adorar a Deus. Tudo que nós fizermos tem que honrar o nome do Senhor, quer comamos, quer bebamos, né? Por tudo, né? Por tudo. Então, irmãos, adoração implica numa maneira de viver separada do mundo, porque nós não somos a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo significa tirados para fora. Tirados para fora da onde? Do mundo, a palavra eclésia, né? Se nós não estamos mais no mundo, não pertencemos mais a este mundo, nós temos que, a nossa vida tem que condizer com aquela que nós vivemos realmente nova. Nova criatura nós somos. Então, nós temos que ter um cotidiano envolvido na adoração. No céu não é assim? Quando Isaías chegou lá no céu, o que ele viu? Aqueles anjos maravilhosos, né? E fazia o quê? Adoravam, né? Estavam envolvidos na adoração. E nós precisamos ter esse estilo de vida, de adorar, sermos um adorador, 24 horas. Aquela palavra, né, tão maravilhosa, de um grande pregador que diz, se preciso for, pregue. Ou seja, as nossas ações, ela tem que falar mais alto do que as nossas palavras. E o nosso último recurso é a pregação. Ou seja,
Aqueles que olham para nós têm que ver que nós estamos envolvidos em uma outra vida, numa outra dimensão. Nós somos adoradores. E tudo que nós fizermos tem que engrandecer o nome do Senhor. E parece fácil isso, mas é muito difícil, irmãos. Mas nós precisamos de estar envolvidos na adoração. E quanto mais nós estamos envolvidos na adoração, dificilmente nós vamos errar. Porque nós vamos estar ligados com Deus. Lembra que esses dias atrás eu disse sobre a vida de Enoque? E Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Eu fico imaginando como é que eram os altos papos de Enoque com Deus. Porque Deus se apaixonou por aquele homem, ao ponto de falar, olha, filho, você não vai morrer não, vem para cá comigo, vai. Vou te trazer aqui para o meu lado. E Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Pare e pense um pouquinho, como é que era a maneira que esse homem tinha intimidade com Deus, o relacionamento dele. Engraçado que vários homens tiveram um relacionamento grandioso com Deus, né? Nós poderíamos citar Moisés, por exemplo, mas Moisés morreu e foi sepultado por Deus, e Deus escondeu o seu corpo. Mas Enoque, Deus falou assim, vem cá que nós precisamos de continuar esse assunto nosso aqui. Vem para perto de mim. Queria saber como era esse relacionamento tão íntimo, né? Entre Deus e o seu filho. Né? Elias. Só 2 homens não viram a morte. Enoque e Elias. Vamos nos envolver na adoração, irmãos. Vamos fazer de nossa vida um estilo de vida mesmo, adoração. Que as nossas vidas, em tudo que nós fizermos, adorem o nome do Senhor. Vai sair de nós aquela, eu sou assim mesmo, eu sou nervoso, eu sou sanguíneo, né? Quantas vezes eu já disse assim, eu sou sanguíneo, colérico, eu me iro com facilidade, né? Eu perco a mansidão, né? Não é isso? Né? Mas quem está envolvido na adoração, não é mais ele que vive nele, Cristo vive em mim. E aí nós conseguimos ter domínio próprio, porque as qualidades do fruto do Espírito vão aparecer. E tudo aquilo da carne vai sumir. Vai ser extinto das nossas vidas. Se envolva na adoração, irmãos. Não venha só para o culto para adorar, não. Você tem que adorar a Deus 24 horas por dia. Todos os momentos da nossa vida nós temos que estar envolvidos na adoração. E aí as coisas vão fluir, vão acontecer de modo que nós vamos ficar pasmos, mas eu era assim. Por que era? Porque agora eu me envolvi na adoração, e agora faz parte do meu projeto de vida, e agora eu não consigo mais ser como eu era. Deus muda caráter, irmão. Aquilo que a psicologia não consegue resolver, aquilo que medicação não consegue entrar, aqueles que se envolvem na adoração são curados. São curados. A Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho dos céus. Por que nós vemos tantos loucos fazendo bobagem aí fora? Porque são loucos sem Deus, mas os loucos com Deus se envolvem na adoração. Né, Urias? Urias deve ter conhecido aquele irmão lá que o pastor sempre conta aqui. Né? Ele era completamente louco. Né? E aceitou Jesus. E aí a loucura dele virou uma loucura santa. Ele começava a orar enquanto ninguém falava, irmão Benedito, é isso? Irmão Benedito, amém, irmão Benedito. Ele não parava de orar. Se deixasse, ele ficava lá orando, orando, orando. A comida lá no prato e ele orando, orando, orando. Nem os loucos errarão. Se envolva na adoração, irmão. Você vai ter a cura. Você vai ter soluções de problemas. Deus vai se envolver com você. Mas você precisa de se envolver com Deus. Irmãos, a adoração, nós temos que estar como adoração pública e coletiva, na página 144, porque nós participamos de um mesmo corpo, que é o corpo de Cristo.
Nós nos reunimos como corpo de Cristo para adoração pública ao Deus triuno. Jesus prometeu: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Por que nós, então, nos envolvemos na adoração? Porque a promessa é que se nós nos envolvermos, Deus estará no nosso meio. E nós não estamos sozinhos, irmãos. E domingo à noite eu falei aqui na igreja: irmãos, não se contente com a presença do anjo, não. Se contente só com a presença de Deus. Tem muita igreja aí ensinando: ó, tem um anjo ali no cantinho, tem outro ali com uma espada. Viu? Não quero só a presença de anjo, não. Eu sei que eles estão aqui, são mensageiros, mas eu quero mais, eu quero a presença de Deus na minha vida. Eu quero poder estar dirigindo e alguém me fechar e eu falar: vai com Deus. Deus te abençoe. Eu quero estar envolvido na adoração a todo momento, saber que Deus está comigo aonde eu estiver. Nós precisamos de querer mais de Deus, irmãos. E para querer mais de Deus, nós temos que ter fome e sede de justiça. Nós precisamos de nos envolver na adoração. Não fazer como alguns que já estão deixando de congregar, parando de vir à igreja, abandonando os templos, falando: olha, eu não preciso de estar na igreja para que Deus esteja comigo. Não, realmente, nós não precisamos de vir na igreja, mas quando nós estamos aqui, irmãos, em conjunto para adorar a Deus, Deus está no nosso meio, onde estiver 2 ou 3 reunidos. Então não pare de vir à igreja, não pare de cultuar a Deus com os irmãos, mas esteja envolvido na adoração coletiva também, porque Deus está no nosso meio. Glória a Deus. E é tão gostoso, né? Porque quando você está aqui e você começa a ver que todos estão no mesmo sentimento de adoração, parece que o negócio vai esquentando. Fica tão gostoso, e a presença de Deus se faz sentida, é tão gostoso, né? A adoração pública, irmãos, é a atividade de glorificar a Deus em coletividade e serve também para comunhão, despertamento, exortação e edificação da igreja. Olha que coisa interessante. Por que nós não podemos parar de vir à igreja? Primeiro que quando nós viemos para cá para fazer uma adoração a Deus, reunidos, nós criamos comunhão uns com os outros. Na primeira epístola de João, capítulo 1, e verso 7, diz assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de alguns pecados. Vocês estão ligados, né? Nos purificam de todos os pecados. Irmãos, não tem como andar na luz e não ter comunhão com o irmão. Primeiro que se nós tivermos um problema com o irmão, irmãos, antes de vir para a adoração, nós precisamos... A Bíblia fala assim: antes de você dar a tua oferta, vai lá e se conserta com teu irmão. A Bíblia também nos diz para que não é para se pôr o sol sobre a nossa ira. Você está irado contra o teu irmão, você precisa ir lá consertar primeiro, antes que o sol se ponha. É muito sério, irmãos. Mas quando nós vivemos assim, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então é importante estar na igreja. Mas lá na igreja cada um é diferente um do outro, um adora alto, outro fica quietinho. Não tem problema, irmãos. A maneira que você sentir no teu coração, você adore ao Senhor. Jesus disse que aquele que é muito perdoado, o que ele sente? A necessidade de expressar aquela gratidão. Não é isso? Eu sou uma pessoa, irmãos, que
eu tenho até medo de mim mesmo, porque eu me sinto tão perdoado em Cristo, porque eu olho para mim mesmo e falo, você não é um cara bom, mas Jesus tem tanta misericórdia de mim, derrama tanto do seu amor, irmãos, que tem hora que eu gosto de fazer algumas extravagâncias, irmãos. Gosto de dar uns pulos, gosto de dar uns glória a Deus alto, falar em línguas. Aí Paulo fala assim, olha, precisa de fazer tudo isso com ordem e decência, né? Cuidado, né? Cuidado, não podemos ser meninos espirituais. A gente tem que se alimentar comida sólida, né? Mas tem hora que eu vou falar para vocês, irmãos, olha, eu tenho que me segurar, porque eu falo, olha, Jesus, tu és tão maravilhoso, e aí eu estou aqui na igreja, aí eu ouço uma palavra, eu falo, Jesus, esse cara sou eu, Senhor, né? Olha, o Senhor fez isso comigo, como eu posso ser grato contigo, Senhor, por tanta bondade, por tanto amor, por tanta misericórdia. E aí, irmãos, é difícil se conter, né? Pastor Luciano, acho que de vez em quando leva uns cutucão meu ali, né, pastor, sentado do meu lado, né? Porque às vezes eu levanto o braço e dou um glória a Deus mais alto e quero falar em línguas, e aí me seguro, porque preciso de ouvir a palavra, porque a palavra é que edifica, né? Não é falar em línguas, não edifica ninguém, irmãos. Edifica só aquele que está falando, mas aí ele pode estar atrapalhando o irmão, né? Então, fale baixinho lá e ouça a palavra, se alimente da palavra. Amém? Então, irmãos, nós precisamos de estar aqui juntos, em coletividade, para que nós possamos ter comunhão uns com os outros. É fácil falar, eu tenho comunhão. Eu fiquei 2 anos, eu acho que sem ver o Davi, né, Davi? Eu tenho comunhão com o Davi, é fácil. Não estou vendo ele, estou de longe, só de vez em quando uma mensagem, alguma coisa assim, né? Mas e será que se eu conviver com ele, vai ser tão fácil assim? Mas eu preciso ter comunhão com ele, convivendo com ele, dia a dia, com as diferenças dele. Então, nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Quando a Bíblia fala assim, olha, suportai-vos uns aos outros, não é tipo assim, eu vou suportar a diferença do irmão Paulo. Não, eu vou dar suporte ao irmão Paulo, para que ele possa crescer como eu cresci, como eu desenvolvi. Porque tem meninos na igreja, e às vezes conviver com os meninos não é fácil, né? Meninos espirituais. Conviver com eles não é fácil, mas lembre-se de onde você saiu, de onde Deus te tirou, e você está aqui agora, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. Então, dá suporte àquele que é mais fraco. Ajude aquele que é mais fraco, tenha paciência com ele, trate ele com amor, com respeito, da mesma maneira que Deus te amou, né? E nós precisamos de ter essa comunhão, para que o corpo de Cristo seja todo santificado, para que o corpo de Cristo verdadeiramente cresça por igual, né? Que não fique aí defeituoso, mas que o corpo de Cristo esteja aí fortalecido. Também, irmãos, quando nós estamos aqui, traz despertamento. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso 11, diz assim, por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Ou seja, quando você está aqui na igreja e você vem para a adoração, o que acontece? Traz um despertamento aos outros. E você pode ser usado por Deus para edificar um irmão. Pastor, mas eu não sei falar nada. Mas às vezes de um glória a Deus que você está ali do lado daquela pessoa, já muda o contexto. Aí você vai louvar, um irmão que canta vai louvar. E aí enquanto ele louva, aquele irmão que estava com um problema tão difícil, ele sente o alento de Deus indo lá, tocando nele, e pronto. Mudou a circunstância. Irmãos, que coisa maravilhosa. Por isso que nós não podemos ficar em casa, irmãos. Não podemos. Nós precisamos de nos esforçar para estar todos juntos, para que cada um seja edificado. Também, quando nós vemos para a adoração, acontece algo maravilhoso que é a exortação, é a correção, é o tratar de Deus no meio da adoração. Colossenses 3:16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria. Olha, irmãos, está vendo como é que a gente não pode ser menino? A gente tem que ir pegando a palavra de Deus e entendendo. Em toda sabedoria. Meninos têm sabedoria?
Meninos são bons para aprontar arte, né? Não é assim? Os meninos não têm sabedoria, eles não pensam nas consequências. Mas agora, nós que estamos aqui em Cristo, temos sabedoria. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria. Nós temos que ser sábios, deixar de meninices, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Olha só, irmãos, quando nós estamos aqui reunidos, acontecem todas essas coisas: ensinamento, admoestação, correção através da palavra. A semana passada para mim, irmãos, a palavra de Deus para mim foi tremenda na terça-feira para mim, porque Deus, o Espírito Santo me levou à compreensão de coisas tão maravilhosas. E aí eu cheguei aqui no domingo, o pastor trouxe aquela palavra profunda que eu estava pensando hoje até em mandar uma mensagem para ele, depois não mandei, mas o meu desejo era de mandar uma mensagem para ele, porque aquela palavra está falando profundamente no meu coração. Ou seja, Deus está ali, olha, está vendo? Deus trabalha. A palavra dele vai lá no nosso íntimo e começa a trabalhar em nós. E alguém canta aqui um hino e muda a perspectiva do coração da pessoa. Ou seja, irmãos, quando nós estamos aqui reunidos em adoração, coisas maravilhosas acontecem em nosso meio. A glória de Deus desce no nosso meio, irmãos. Pessoas, irmãos, são tomadas por Deus para abençoar outras vidas. A palavra penetra na divisão da alma e do espírito. E ela vai lá na nossa necessidade. E nós saímos daqui, né? Cheios da presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E isso traz o quê? Edificação para a igreja. 1 Coríntios 14 e 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Ou seja, com todas essas coisas que nós trazemos para adorar a Deus em coletividade, isso edifica a igreja. Isso edifica a igreja. Quando Martinho Lutero se preocupava com os hinos que era cantado na igreja, era porque ele tinha preocupação se aqueles hinos estavam enquadrados na palavra. Por quê? Se os hinos estiverem enquadrados na palavra, vai trazer edificação. Quando alguém traz uma profecia, e ela é de Deus, porque, lembre-se, irmãos, o ato da profecia, ela pode ter 3 inspirações: humana, demoníaca e divina. Então nós temos que observar. Mas quando é uma profecia de Deus, ela edifica a igreja, ela corrige, né? Ela fortalece. Não é assim? Então nós temos que ter no nosso meio pessoas com dons no nosso meio. Nós temos que orar e pedir: Senhor, me dê dons espirituais. Porque às vezes nós pedimos coisas materiais, mas Deus também quer derramar as suas bênçãos espirituais. E, irmãos, Deus está preocupado com a igreja espiritual, não é com a igreja natural, não. Né? Deus quer edificar esta igreja, fortalecer essa igreja. E nós precisamos de pedir ao Senhor: Senhor, me dê dons espirituais. Dom de discernimento de espírito, dom de interpretação de línguas. Por quê? Porque se tiver alguém falando em língua e o outro interpretar, ela equivale-se a uma profecia. Então nós precisamos ter essas coisas no nosso meio. Né? Nós não podemos ficar preocupados com o que vai acontecer com daqui em 15 anos,
se Jesus não vier. Nós temos que estar preocupados com hoje, o que está sendo de nossas igrejas hoje. Sem a presença de Deus nós não somos nada. Por isso precisamos de pedir: Senhor, derrama do Teu Espírito sobre nós, que a Tua presença, Senhor, nos inunde como um rio que transborda, Senhor. Lembra que o profeta começou a entrar no rio? E aquele rio é o rio do Espírito, né? E as águas se tornaram tão profundas que ele não podia mais ficar em pé, ele tinha que nadar. Que nós possamos nadar no rio do Espírito. Que cada um de nós possamos ter salmos, nós possamos ter revelações, que nós possamos ter doutrina, que nós possamos ter língua, que cada um de nós possamos ter, irmãos, a presença de Deus em nós. E eu vou falar uma coisa para os irmãos: eu estou muito preocupado e fiz uma oração muito pesada ontem com Deus. À noite tive um particular muito com Deus. Por quê, irmãos? Porque eu vejo a grande deficiência hoje que nós temos como pastores, porque o meu celular às vezes está sendo inundado de mensagens de pessoas pedindo socorro, pessoas que estão envolvidas na bruxaria, me pedindo socorro. E aí às vezes nós falamos: Senhor, como eu vou resolver? Porque humanamente falando, irmãos, nós não temos condição de ajudar ninguém nessa situação. Mas uma coisa é, quando o Espírito está contigo, ele te dá a direção. E nós precisamos cada dia mais e mais da direção do Espírito Santo de Deus. Igreja do Senhor, vá para os pés de Jesus orar e buscar de Deus. Busque os dons espirituais. Que você seja um instrumento de Deus, meu irmão. Olha, não se preocupe com o que as pessoas vão achar de você, não. Se preocupe com o que Deus está achando de você. Olha, irmãos, se envolva na adoração de tal maneira que seja realmente a sua vida envolta na adoração, que as pessoas não saibam diferenciar, que olhem para você e vejam um pequeno Cristo, realmente, uma pessoa diferenciada neste mundo. Seja verdadeiramente um adorador, irmão. E essa adoração pública, ela tem que ser realizada com ordem e decência, para que os descrentes reconheçam a presença de Deus no meio do culto. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 14, verso 40, diz assim: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. E o verso 33, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Ou seja, que haja no nosso meio dons, que haja línguas, mas tudo com ordem e decência, para que as pessoas que não conhecem a Jesus possam entender. Por exemplo, se nós, de repente, o pastor está pregando, e a gente começa a falar em línguas, a pessoa que está aqui de fora não vai entender nada. Ela vai voltar para casa sem entender o que aconteceu. Não é? Existem casos e casos, né? Tem casos que a pessoa vai entender tudo, porque ela vai ser envolvida ali naquela unção e vai entender tudo que Deus está fazendo. Mas, no contexto geral, o apóstolo Paulo nos ensina que nós devemos fazer com ordem e decência, sabendo que o espírito do homem está sujeito ao homem. O homem tem o controle do seu espírito, não é? Paulo diz isso: olha, eu falo em línguas mais do que vocês. Mas ele preferia não falar em línguas e falar apenas uma palavra que as pessoas pudessem entender. Não é isso? Então nós temos que fazer tudo com ordem e decência. 1 Coríntios capítulo 14, 25 nos diz assim: portanto, os segredos do seu coração ficam manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorarás a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Ou seja, quando nós estamos na adoração coletiva,
lançando-se sobre o seu rosto. É uma coisa muito interessante, né? Ou seja, às vezes nós estamos perdendo esse costume de orar de joelhos. Mas a adoração, ela faz parte de um serviço, não é isso? Nós falamos a semana passada, ela é um serviço. E quando nós vamos orar, a Bíblia também, ela mostra esse exemplo daquele homem, de dois homens, que um foi orar e um foi lá todo, né? Olha, Deus, graças eu te dou, porque eu não sou como esse camarada aqui, ó. Sou melhor do que ele. E o outro, coitado, não conseguia nem erguer os seus olhos para cima, né? Baixou a cabeça e se rendeu ao Senhor, coração quebrantado, né? E ali ele fez a sua oração humildemente. Ele se rendeu ao Senhor. Antigamente nós tínhamos essa expressão, mãos ao alto, né? Quando um assaltante ia assaltar alguém, hoje já foi até, isso aí já não... Mas antigamente era assim, né? Eu me lembro que eu brincava de polícia e ladrão, a gente falava, mãos ao alto, né? Era assim. E a gente erguia a mão com sinal de rendição. E quando nós estamos aqui na adoração, nós estamos aqui também para nos render na presença de Deus. Por isso que é tão importante dobrar o seu joelho. É lógico, Deus recebe qualquer tipo de oração, né? Desde que o coração esteja sincero e quebrantado na presença dele, deitado, sentado, de pé, dentro do ônibus, né? Dirigindo. Agora, se você tem condição de se prostrar e dizer, Senhor, eu estou aqui rendido, Senhor, aos teus pés, né? Aquela mulher, né, que foi lá, ela foi aonde? Onde que ela derramou o perfume? No cabelo de Jesus? Nos pés. Ela foi lá humildemente aonde? Nos pés do Senhor, né? E ela foi lá e chorou ali, né? Ela se rendeu a Cristo na adoração. Que nós possamos também fazer assim, publicamente, lançando sobre o seu rosto, adorarás a Deus. Não tenha vergonha, irmãos, de fazer a sua adoração. Viu? Às vezes eu falo para os irmãos aqui, né? Às vezes já me deitei aqui nesse altar aqui, não tem problema. Se eu sentir de Deus, eu vou lá e deito, Senhor, eu me rendo aqui, Senhor. Olha, não vou mais para baixo porque não tem como, Senhor, mas se eu pudesse ir mais abaixo ainda, eu iria, Senhor, né? Porque Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, meu Salvador, e Ele me resgatou de um lugar tão terrível, né? Tão terrível, a qual eu era digno do inferno, e Ele me tirou desse caminho. Então eu só posso me render a Ele, adorar a Ele, não tenha vergonha, irmãos. E quando você puder, dobre o seu joelho, não se preocupe, adore a Deus, mas também com o coração quebrantado, né? Porque não adianta só dobrar o joelho, vou dobrar o joelho, o pastor está me vendo, né? Quem sabe ali, né? Agora, né? Não adianta. Nós temos que nos render aos pés do Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Amém? Irmãos, e na igreja, a gente tem que deixar bem claro que somente Deus deve ser adorado. Semana passada eu bati pesado contra a idolatria. Pesado não, achei que eu falei a verdade, né? E as consequências da idolatria, que é terrível. São terríveis, que estão lá em Romanos, capítulo número 1. A consequência da idolatria. Mas a idolatria não é só de imagens. Nós podemos idolatrar cargos, pessoas, pastores, bispos, apóstolos, né, o Papa. Nós podemos idolatrar família, amigos, coisas. Tem uma série de coisas que podem substituir o lugar de Deus no teu coração. E nós devemos tomar muito cuidado, porque qualquer uma dessas coisas que substituir a glória de Deus que Ele deveria receber da tua vida, estará recebendo, sabe quem? Satanás. Porque a Bíblia só fala que tem dois senhores: nosso Deus e o nosso inimigo.
Se a glória não for para Deus, para quem vai? Para Satanás. E ele quer adoração, irmãos. Eu não tenho imagem de escultura, eu não adoro imagem de escultura, mas talvez você adore o seu título que você tem lá acadêmico, colocou lá atrás da sua mesa e aquele título é tudo para você. E a glória vai para aquele título e não para Deus. Quem sabe, um amigo, um familiar, uma pessoa que você admira mais do que Deus. Um ídolo é isso. Quem sabe um cantor, um pastor que você venera. Irmãos, Deus não dá a sua glória a outrem. Amém? E nós temos um problema muito sério, irmãos. Mateus, capítulo de número 4, versos 10, diz assim: Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Irmãos, Satanás foi lá com Jesus, negociar com ele. Viu? Se você me adorar, o que ele queria de Jesus? Adoração. Satanás, irmãos, ele recebe toda a adoração que você der para imagens, para coisas, para títulos e para pessoas. Você não está adorando a Deus, você está adorando a Satanás. Que seja repreendida da sua vida essas adorações. Que você adore somente a Deus. Dê o teu coração ao Senhor 100%. Deus não divide a glória com ninguém. Cuidado. Satanás está querendo que você dê a glória que pertence a Deus, a Ele. Ele teve coragem de falar isso para Jesus. Olha a petulância desse camarada. Cara de pau, chegar para Jesus, o Filho de Deus, e dizer para ele, olha, me adore aqui, se você me adorar, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar tudo isso aí para você, ó. Tudo é teu. Mas Jesus tinha palavra na boca e repreendeu Satanás. Olha, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, para que tudo que nós fizermos seja para o Senhor, a glória seja para Ele. Quando alguém dizer assim para você, viu, você não entendeu o que eu disse, aplauda aí agora. Pare, meu irmão. Quando você sentir no teu coração de aplaudir a Deus, você aplauda. Quando você sentir de adorar, adore. E eu vou falar para você, sinta isso e desejo a todo momento. A hora que o Senhor falar com você, o Espírito Santo de Deus te tocar, abra a tua boca e não se preocupe com quem estiver do teu lado, mas adore a Deus, Ele vai receber o teu louvor. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Às vezes nós nos prendemos, irmãos, com tantas coisinhas, com tantas bobeirinhas, enquanto Deus está querendo receber a nossa adoração. Enquanto Deus está esperando que você abra a boca e diga, eu te louvo, Senhor. Muito obrigado pela vida. Obrigado, Senhor, por ter acordado. Eu te louvo pelo fôlego de vida. Irmãos, olha, Isaías, o profeta Isaías diz em Isaías 48:11, é a minha glória, não darei a outra. Só um ser pode ser adorado. Só Deus. Só Deus. Não venere a mais ninguém. Eu adoro o cantor fulano de tal. Olha, eu adoro o pastor fulano de tal. Meu irmão, adore a Deus. E eu não estou falando no ato de adorar, assim, de amar uma pessoa, não. Respeitar aquela pessoa por ela ser um homem de Deus, um servo de Deus. Não, podemos respeitar e amar aquelas pessoas. Nós não podemos venerar. Veneração é dar adoração que pertence a Deus a outra pessoa. Fazer, irmãos, olha, tem certas coisas que não entram na minha cabeça. Pessoas que ficam correndo atrás de cantores gospel para pegar
Ai, eu preciso de um autógrafo daquela pessoa. Eu preciso tocar naquela pessoa. Faça como aquela mulher que foi e tocou em Jesus. E de Jesus saiu virtude para curá-la. Toque em Deus, meu irmão, com o seu louvor, com a sua adoração. Você que está cheio de problema, cheio de luta, cheio de tantas doenças, toque no manto de Jesus, adore somente a Ele, e a glória de Deus vai te tocar. Vai sair virtude do Senhor. Você vai ser curado. Você vai ser curado em nome de Jesus. Nós precisamos de dar mais glória a Ele. Dar glória a Ele, que Ele é digno e Ele merece. E deixar de coisinhas naturais. Deixar de procurar coisas em homens. Idolatrar homens. Idolatrar coisas, pessoas. Precisamos de adorar somente a Deus. Ai, mas minha vida não prospera, está lá em Romanos o porquê. Porque nós estamos dando a glória a outro. Deixamos de dar glória a Deus, que é soberano, para dar glórias a outros. E aí Deus se aborrece das nossas atitudes. E aí as consequências são terríveis. Oh, aleluia. Tem misericórdia de nós, Senhor. Que tudo que nós fizermos, irmãos, seja para Deus verdadeiramente. Viva esse estilo de vida, irmão, de adorador. Entre nesse estilo de vida. Talvez você já aceitou Jesus há muitos anos, mas ainda continua, ainda com pensamento, ainda lá do homem do passado. Entre no espírito de adoração na presença de Deus. Rompa com o teu passado em nome de Jesus. Deixa que o Espírito Santo de Deus te encha de poder e de unção. E viva o novo de Deus a cada manhã. Aleluia! Oh, Deus, tem misericórdia de nós, para que nós possamos estar envolvidos. O apóstolo Pedro, na sua carta, 1 Pedro, capítulo de número 4, verso 11, diz assim: para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Quando você glorifica a Deus, irmãos, você está dando a glória àquele que merece. Aquele a quem a glória pertence. Você já imaginou eu chegar aqui agora, pegar a chave do carro do Douglas, vou aqui, trago para o pastor Luciano. Pastor Luciano, ó, essa chave agora é sua, tá? Pertence a ele. O documento é dele, está no nome dele. Se um policial parar ele na frente e falar, olha, esse carro foi dado como queixa de roubo, o que vai acontecer com ele? Aí preso. Eu dei uma chave de um carro que não pertence a mim, eu dei para ele que não pertence a ele. A glória pertence a Deus. Não dê para outro não, meu irmão. Não deixe de glorificar a Deus por coisas banais, mas dê a glória a quem pertence. E pertence para todos sempre, aleluia! Oh, glória a Deus! Jesus disse àquela mulher, eu tenho tanta coisa para falar, mas as horas não... Vão lá e barra, né? As horas passam demais. Na carta de João, capítulo 4, verso 23, diz assim, a hora vem... E agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Aqui Jesus está falando para aquela mulher, olha, uns estão dizendo, ela falou para Jesus, olha, uns dizem que é aqui que adora, outros lá em Jerusalém, né? Senhor, como que é isso? E Jesus responde para ela, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Sabe o que Jesus estava dizendo? Que as pessoas que estão envolvidas na adoração têm um estilo de vida que adora o Pai 24 horas. E chegou esta hora, irmãos. Sabe por quê? Porque Jesus já morreu por mim e por você.
Já foi pago o preço lá na cruz do Calvário. Quando Jesus falou isso para essa mulher, ele ainda estava vivo. E ele já estava falando de um futuro próximo. E nós vivemos esse futuro. E nós devemos estar envolvidos nesta adoração. Porque quando o Pai olha para nós, lá no Antigo Testamento, o Pai olhava para os pecadores e via pecadores cobertos pelo sangue de cordeiro. Mas o pecado estava lá. Porém, quando veio João Batista, ele olhou para Jesus e disse: eis aí o cordeiro que faz o quê? Pecado. Glória a Deus, o pecado. Glória a Deus. Até então, porém o pecado continuava. Mas agora veio um que tira o pecado. Ele tirou o pecado da minha vida e da tua vida. Ele pagou o preço das nossas vidas. Ele resgatou aqueles que já não poderiam mais ser resgatados. Ele nos resgatou. E nós somos, tem um hino que diz assim, nós somos resgatados fomos para de vez em quando pecar. Resgatados fomos, resgatados fomos, resgatados fomos, para nunca mais pecar. Oh, aleluia! Ele é digno, irmãos, do nosso louvor, da nossa adoração, de tudo aquilo, de todas as expressões da nossa alma. Ele merece, irmãos, Ele merece. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. As horas se foram. Nós não chegamos ainda onde deveria ter chegado hoje, mas nós vamos fazer tudo com ordem e decência, né? Nós vamos parar por aqui. E eu creio que aquilo que o Espírito tinha para falar com cada um de nós hoje, Ele falou. E nós vamos render a Ele todas as glórias, honras e louvores. Amém? Deus seja louvado. Espírito Santo de Deus, graças nós te damos pela vida que nós temos, Senhor, pela oportunidade de ministrar essa palavra aos corações, Senhor, dos irmãos, dos amigos, Senhor. Graças eu te dou, Senhor, porque o Senhor ministrou primeiro na minha vida, e o Senhor falou, Senhor, de uma forma especial, dentro da minha mente e no meu coração, e eu te agradeço e eu te louvo. Senhor, quero nessa noite deixar expressa a minha gratidão a Ti, Senhor, porque o Senhor me salvou, me resgatou, o Senhor é o meu Criador, o Senhor me guardou até hoje, o Senhor me deu a provisão diária todos os dias, ó Pai, e eu só posso te agradecer e te louvar, Senhor. Eu te louvo por todos os teus feitos, Senhor. Eu te louvo pela natureza tão maravilhosa e perfeita que o Senhor entregou a nós para administrarmos, Senhor. Te pedimos perdão por termos administrado tão mal os recursos da terra, Senhor. Mas queremos pedir, ó Deus, que o Senhor nos dê sabedoria e capacitação para, Senhor, estarmos administrando todos os bens que o Senhor der nas nossas mãos, ó Pai. E que nós possamos te louvar, ó Pai, através desses bens, de todas as bênçãos que o Senhor nos der, ó Pai. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa, meu Pai, despertar em nós o desejo, Senhor, de orar de joelhos e buscar a Tua face, de nos rendermos aos Teus pés, ó Pai, e buscarmos a Tua gloriosa presença, meu Pai. E, Senhor, nesse envolver nosso, Senhor, na oração, o Senhor possa distribuir os dons espirituais no meio da Tua igreja, Pai. Que haja no meio do Teu povo, ó Deus, o derramar do Teu Espírito, ó Pai, de uma forma poderosa, Senhor. Que a Tua palavra penetre nos corações, ó Deus, e que ela encontre guarida, Senhor, e que haja a revelação da Tua palavra a esses corações, ó Pai, e que eles não sejam mais os mesmos, que nós não sejamos mais os mesmos, ó Pai, que nós possamos viver, ó Pai, tempos, ó Deus, em que o louvor e a adoração seja verdadeiramente o nosso estilo de vida, meu Pai. Ó Deus, que as pessoas vejam em nós a Tua glória e desejem, Senhor, também a Tua glória, Senhor.
Pai, que nós possamos impactar o mundo, assim como Paulo impactou, ó Pai. Aquele homem lá naquela prisão, aquele homem, Senhor, que estava ali para manter os prisioneiros ali seguros, ó Pai. E ele foi impactado ao ver, ó Pai, a glória do Teu nome sobre a vida de Paulo, ó Deus. E ele teve uma resposta que salvou a sua casa, Senhor. Que a Tua palavra possa penetrar nos nossos corações e que os nossos amigos, os nossos familiares sintam, Senhor, essa diferença e que eles desejem também essa tão grandiosa salvação, ó Pai. Que todo laço satânico, ó Pai, que todas as amarras de Satanás que prendem as vidas, Senhor, que prende os nossos amigos, ó Pai, que não deixam eles virem à luz, seja colocado por terra em nome de Jesus e que eles também possam Te servir com fidelidade, ó Pai. Te louvamos e Te adoramos, porque Tu és digno, Cordeiro de Deus. Muito obrigado. Amém, Senhor.